O ano de 2021 está chegando ao fim e é tempo de celebrar. Celebrar a saúde, celebrar o amor, celebrar a vida. A Cummins completa 50 anos de operações no Brasil e nesta data tão especial não poderíamos deixar de agradecer a você, caminhoneiro e caminhoneira, que foi peça fundamental na construção desta história. Nosso reconhecimento vai a você que com coragem e determinação faz da estrada o seu lar. A Cummins deseja a você e sua família um Feliz Natal e um ano novo cheio de realizações. O nosso planeta está mudando. Faça um longo silêncio. Vivemos um profundo pensar e um reinventar novos modos de vida e trabalho. Trata-se de uma importante travessia. E grandes travessias só são possíveis ser feitas com união, em colaboração. We look out and see the world. It takes everything we have to face it. Acreditamos que em breve iremos juntos repovoar as ruas e vazios das cidades. We're ready for anything. We're ready for anything. E nesse novo mundo, mais do que nunca, os relacionamentos verdadeiros farão toda a diferença. We'll get there together. Relacionamentos construtivos. Nós da Scania nos orgulhamos de ser uma empresa parceira. Em momentos desafiadores como o que estamos atravessando, o relacionamento com vocês, nossos clientes, vai além da relação comercial. É tempo de unir forças e juntos, mais uma vez, contribuirmos para a evolução na mudança do sistema de transportes e do mundo. Scania e vocês, uma parceria que atravessa todas as dificuldades, sempre juntas. A Mercedes-Benz está completando 65 anos de Brasil. 65 anos de inovação, parceria e de um sucesso que só foi possível graças ao brilho de milhões de clientes. Colaboradores, concessionários, fãs da marca. A história de cada um de vocês é parte da nossa história no Brasil. E juntos, vamos seguir essa estrada rumo ao futuro. Mercedes-Benz, 65 anos de Brasil. Uma estrela iluminada pelo brilho de milhões de outras. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um programa Transpodata, sua revista multicanal que apresenta uma maneira diferente para você se atualizar e interagir com profissionais e especialistas do setor de transporte, logística e infraestrutura. Para conduzir comigo o programa de hoje, tenho aqui do meu lado o jornalista Mauro Cassani. Fala, Mauro Cassani, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Beleza, Rinaldo? Estamos aqui no último programa do ano, né? Um ano bastante corrido, com muita novidade, muitos assombros também.
E a gente está fazendo nessa edição uma análise bem interessante de como foi o setor neste ano e lançando um olhar aí, algumas projeções de como vai ser o ano que vem. Como vai ser são projeções, não dá para ter tanta certeza assim, que o ano que vem tem muitas incertezas, né? E hoje a gente tem aqui como um convidado especial, convidado de final de ano, para fechar aí a última edição de Transpodata, o meu amigo Roberto Leoncini, um amigo de muito tempo, de mais de 30 anos que eu conheço esse rapaz aqui, e vai dar a honra para a gente de estar presente aqui nesse nosso bate-papo de hoje. Leoncini, muito bem-vindo aqui no nosso programa. Legal, obrigado. E o prazer de ser convidado para o último programa do ano, para fechar. Vamos ver se a gente consegue fechar com chave de ouro, né? E foi um ano bem complicado e vamos falar de 2022, que também a gente vai ter bastante emoção durante 2022. Leoncini, muito contente de estar aqui. Obrigado, viu? Obrigado por você ter dedicado seu tempo para nos atender nesse encontro. Foi um ano diferente, né? Um ano desafiador. Queríamos que você contasse um pouco para a gente como é que foi a tua visão de um ano como 2021, para que a gente possa entender como foi lá para o grupo Mercedes-Benz. Eu acho que 2021, apesar de tudo, os números vão ser positivos, né? O segmento principalmente de caminhões foi o segmento que reagiu em relação a 2020, né? Nós estamos perto do final do ano, perto de 110 mil caminhões já licenciados, e nessa época, o ano passado, a gente estava com cerca de 74, 75 mil. Então já vai ser uma coisa bem diferente, né? Infelizmente, os problemas logísticos, os problemas com os fornecedores, a retomada dos fornecedores, as cadeias logísticas, principalmente as globais, elas ainda estão bastante fragilizadas, né? E isso impacta diretamente na produção de caminhões, né? Porque falta componente, prejudica lá o nosso ritmo diário, nós somos obrigados a fazer adequações de programas, deixar bastante gente não satisfeita conosco, apesar da gente estar explicando tudo o que está acontecendo, mas a gente sabe que por trás de cada caminhão tem um contrato, tem um cliente, tem uma necessidade, né? A gente tem essa sensibilidade, mas a gente está tentando se adequar. Foi um ano onde a logística industrial, principalmente a área de logística industrial de operações, teve que se reinventar, né? Teve que fazer coisas diferentes, pensar em outras soluções, mas eu acho que no final nós vamos ter um balanço positivo. Fica aquele gosto ainda de que a gente podia ter atendido melhor o mercado e a gente não conseguiu no ritmo que o mercado demandava, né? Roberto, mas não conseguiu em função dessa crise aí de componentes, esse foi o grande problema para não conseguir atender? Mauro, basicamente foi falta de disponibilidade nossa de produção, porque assim, nós temos os clientes, nós temos as demandas, nós temos todos os concessionários com o pipeline de pedidos bem longo, né? E a gente teve as restrições, e as restrições, elas são agora, está na moda, virou fashion o semicondutor, né? Então, é evidente... Eu até vi um de perto, viu? Fui conhecer. Então, muito importante agora... Comprar como anel de presente para namorada. Porque assim, hoje com a tecnologia, tudo depende de um módulo, né? Assim, os sistemas de segurança de um Actros são vários módulos, os motores são gerenciados por 1 ou 2 módulos, né? Então, se você não tem um componente, você não consegue montar um motor, por exemplo, você perdeu aquele slot de produção e você vai ter que achar um outro slot para frente para abrir. Então, às vezes a gente tinha a situação de ter 70% do caminhão na prateleira, né? As peças, mas faltarem 1 ou 2 componentes que não permitiam a montagem do caminhão. Como também a gente se virou para montar bastante coisa e deixar para complementar assim que a gente recebesse as peças. Então, não é uma coisa usual na indústria, né? A indústria trabalha com uma certa cadência nos programas de produção, e isso que eu falo que foi um desafio para a logística, para operações, porque eu tenho reuniões diárias com logística e operações, a gente olhando o que a gente vai montar daqui a 4 dias, daqui a 5 dias, né? Por causa do recebimento de material. E tudo isso traz um custo
que não estava no radar de ninguém. Fora que essa fragilidade nas cadeias logísticas, os fretes marítimos aumentaram assim, terrivelmente, né? Todo mundo escutou. De $1.500 para 10 mil um container, né? E é um pênalti muito grande. E os fretes aéreos, que são o aéreo é uma modalidade que você tenta usar com menos frequência, mas é o mais rápido, né? Para você conseguir tampar alguns buracos, também o preço cresceu muito e a oferta de porão de aeronaves caiu, porque menos frequência, menos porão, o preço subiu, complica a vida de todo mundo, né? Então, esse é um cenário que a gente veio convivendo o ano inteiro e que eu também espero que em algum momento ele vai estabilizar, mas esse momento, infelizmente, ainda está longe. Não vai ser no primeiro semestre do ano que vem, não vai acontecer. Pode ser que a gente tenha um refresco na situação, mas a situação não vai estar normalizada ainda. Leoncini, nós estamos no segundo ano, né, de um período especial, incomum, né, o segundo ano de uma pandemia. Você conseguiu enxergar uma mudança no comportamento do consumidor nesses 2 últimos anos? Algo que realmente mudasse a estratégia da companhia? É um segundo ano de aprendizado, né? A gente tá caminhando de uma maneira diferente. Mas eu acho assim, o que ficou claro para a gente já vinha conversando muito forte antes de 2019 sobre digitalização com a rede e com alguns clientes, não? E dentro de casa a gente vinha se preparando, né? A gente tem no DNA na Mercedes essa coisa de inovação, de apoiar startup, de fazer hackathon, de convidar gente para olhar nosso problema e o problema dos nossos clientes e tentar vir com uma solução diferente, né? Para ganhar velocidade, nós somos uma montadora, né? A montadora normalmente não tem tanta velocidade, porque tem uma cadência, né, de projeto e etc. Então a gente vinha já contaminando a cultura dentro da Mercedes-Benz com esse DNA de inovação, de pensar agile, de discutir de uma outra maneira, de juntar pessoas em grupos para tratar aquele problema específico. Então, na hora que aconteceu, em março, né, que todo mundo teve que fazer um shutdown, né, e repensar a operação e etc., por causa do distanciamento, medidas sanitárias, qual foi a nossa primeira preocupação? Primeira preocupação, manter a rede aberta. Mantenha a rede aberta, principalmente na área de peças e serviços. Segunda preocupação, como que a gente vai dar uma experiência virtual para o nosso cliente? Porque o nosso cliente, a gente percebeu que continuava a demanda, que ele precisava comprar, ele tinha contratos, a pressão da carga tinha aumentado muito mais, né, por causa de abastecimento e etc. Então, nós rapidamente, dentro do nosso ecossistema de startups, a gente pegou 1, 2, conversou e em 3 semanas a gente colocou no ar o Star Online, que é o nosso showroom virtual. O cara entra, o cliente, ele passeia nesse showroom? Ele entra no showroom como se ele estivesse entrando num concessionário, ele é catapultado para o concessionário da região dele, ele vai ser atendido localmente, com sotaque local, com aquela característica local. Sotaque local? Com um vendedor do local, da onde ele está lá localizado. E isso, rapidamente, a gente viu que era um caminho, tanto que hoje nós temos mais de 2 milhões de acessos nesse site nosso, nesse portal online. Como é que é o nome? Star Online, showroom virtual Star Online, né? Todo mundo entra lá, você tem a oferta de caminhões, de veículos seminovos, de serviços, de financiamento, de consórcio, então, de planos de manutenção. Então você consegue montar o pacote que você quer e nós realizamos vendas de maneira virtual, sem ter nada presencial, a não ser a hora que vai lá e tem que assinar um pedido. Então, dá para fechar uma venda assim? Dá para fechar uma venda, já aconteceu. E o que a gente percebeu? Que o nosso cliente,
quando a gente fala de segunda, terceira geração, aquilo caiu que nem uma luva para ele. Porque eu já escutei vários... Já o cara que nasceu no e-commerce. Já nasceu no Amazon e etc. E aí ele ainda tinha que suportar a nossa presença, porque caminhão veículo comercial, ainda era aquela coisa de... tem que visitar, vamos lá bater papo, vamos falar de futebol, vamos falar de tal, para chegar no negócio. E hoje não, hoje ele consegue ser muito mais eficiente na tomada de decisão, na busca por informação. E aí, primeiro aprendizado, nós em casa, eu estava comentando com vocês, né, montamos um estúdio lá, estamos gerando conteúdo de vídeo, pílulas de sabedoria sobre produto, pílulas de sabedoria sobre aplicação técnica do produto. Então, a gente descobriu um outro canal para falar com nossos clientes e principalmente também para falar com a rede de concessionários e a força de vendas da rede de concessionários, que são o nosso time que tá lá na rua. Não, mas e quando o cara quer negociar, cara? Como é que ele faz? Ele briga ali no preço? Com o vendedor que vai estar batendo papo, não é um robô. Ele é um vendedor, não tem robô. Não tem robô. O que acontece é que a inteligência leva ele até o concessionário que atende. E por trás do concessionário lá do outro lado vai ter alguém, vendedor, que vai atender ele. Né? E aí, lógico que também ele pode optar por, não, eu queria que alguém me visitasse aqui. Tá. Vai ter alguém agora, principalmente agora, que a gente está um pouco mais tranquilo, né? De fazer a visita e fechar o negócio. Mas se ele também não quiser ter contato com ninguém, ele consegue fechar um negócio sem ter contato com absolutamente ninguém. Vai seguindo passos? Vai seguindo passos, fecha lá, pode assinar virtualmente também, que hoje a gente tem assinatura eletrônica e tal, e ele vai ter que em algum momento ir no concessionário para retirar o veículo dele. Né? Pelo menos isso. Mas ele consegue fazer tudo de maneira virtual. Então esse foi o grande aprendizado. Nós temos a fábrica 4.0, a gente tinha o produto 4.0, que é o Actros e o Arox agora, e a gente estava discutindo com a rede de ter uma rede 4.0, sem papel, com processo mais lean, muito apoiado no digital, e a gente já vinha conversando e a rede rapidamente absorveu, comprou a ideia, porque lógico que eu não colocaria um showroom virtual de pé se eu não tivesse apoio da Associação dos Concessionários, né? E eles rapidamente pularam para dentro disso, eles cobraram e falaram, finalmente nós vamos dar esse passo, alguns. Então o passo está dado, o aprendizado é que existe uma demanda pelo virtual, e o virtual, para o cliente, às vezes, ele ganha eficiência, porque imagina um cliente que está tomando uma decisão de compra, e aí ele hoje consegue botar alguém, se não for ele próprio, para colher todas as informações técnicas de aplicação e etc. Ele tem todo esse material na mão dele. Aí ele pode olhar, decidir. Tem uma questão, ele pode colocar a questão. Quero chamar eu e meus amigos da concorrência para conversar. Cara, isso demorava, no mínimo, 2, 3 semanas, porque você recebe um cara hoje, vou lá, Leoncini vai lá, vou contar toda a minha custo-benefício, etc. Isso toma um tempo, né? Aí ele chama, sei lá, um concorrente A, concorrente B, concorrente C, quer dizer, aí ele pega todo aquele material e entra e faz uma digestão daquele material para depois tomar uma decisão e aí começar talvez uma negociação. Tudo isso demorava um tempo que hoje ele pode reduzir isso drasticamente, talvez até em um dia ele ter tudo isso na mão dele. Eu não sei em que nível meus competidores estão de oferecer essa experiência virtual, mas se ele quiser rapidamente, ele tem, e ele pode focar no quê? No negócio dele. Qual que é o negócio dele? O negócio dele não é comprar e vender caminhão, o negócio dele é transportar, é atender bem o cliente dele, ele tem várias demandas do cliente dele que ele tem que atender. Então, isso alguns clientes falaram para mim, graças a Deus, porque agora eu consigo fazer mais coisas e me tomava um tempo muito grande. Então, esse é um aprendizado que ficou e que eu acho que a gente vai levar para frente, né?
Você acha que isso vai se tornar uma tendência, vai crescer a ponto de ser, talvez, responder por vendas mais do que aquele presencial, aquele negócio que se fazia? Você acha que isso nos próximos anos ou é uma mudança para essa década mesmo? Eu acho que a gente tem que olhar maturidades, né? Nós temos, você sabe disso, você está tanto tempo quanto eu no segmento, nós temos aplicações ou segmentos dentro do transporte de carga que têm diferentes níveis de maturidade. Então, para os segmentos que, por exemplo, no extra pesado, você já tem um nível muito alto de maturidade digital, processos e etc. Então, talvez isso vá se consolidar como uma maneira das coisas acontecerem. Eu não sei te falar se vai ser 70-30, 70 virtual, 30 presencial, porque nós temos que considerar também que nós somos latinos, né? Uhum. Entendeu? Então, o latino também gosta de bater um papo, gosta de churrasco, gosta de bater papo, junto. gosta de cozinhar juntos, gosta de falar de futebol também. Tudo isso faz parte da cultura, mas eu acho que muita tomada de decisão vai partir para essa base do virtual para tomada de decisão. Eu ia te colocar exatamente isso, você já até antecipou. Eu ia falar, a arte de vender caminhão, e você sabe bem que você começou lá em 88, já, né? É isso aí. Era visitar, faz tempo, né? Era fazer aquela visita, bater aquele papo com o frotista, entender, porque eu até acredito que hoje, quando a Mercedes tem esse mote a ouvir a estrada, né? Eu bem acho que foi você que criou aí, talvez chamou uma agência, mas vem de uma coisa... Eu sou cúmplice na criação. Né, o pai da criança. Porque assim, eu vejo assim o teu trabalho, Roberto, que eu acompanho há muito tempo, da presença, né? Daquela coisa de ir no cliente, de entender a demanda do cliente, entender a cultura do cliente. Porque eu acredito ainda que isso faz a diferença na hora de fechar, nós não vamos perder isso, né, Mauro? Porque assim, ó, eu prefiro meu time focado em estar lá no campo e fazer exatamente o que você acabou de descrever muito bem, que vai lá e entende o cliente. E entender o cliente, talvez, não é sentar num escritório para bater papo com o cliente, é ir para a operação dele, conversar com o gestor da frota, conversar com o motorista, perguntar quais são as dores, olhar e trazer isso para dentro de casa para a gente poder mastigar isso com todo o know-how que a gente tem e mais olhar para dentro de todo o ecossistema que a gente tenta trazer para criar uma solução para aquilo. Então, esse é o core do trabalho de vendas, por exemplo, numa montadora, né? Esse deveria ser o nosso trabalho e deveria ser o trabalho da rede de concessionários também. Como que eu facilito? E eu só consigo facilitar a sua vida se eu souber aonde que dói, porque senão eu posso entender o teu negócio. Eu posso ter uma super ideia que não vai acontecer. Por exemplo, eu tenho um exemplo muito legal de muito tempo atrás, onde a gente bolou um esquema para atender os caminhões de uma frota X e rapidamente colocar esses caminhões de volta. O cara chegava de manhã, na hora do almoço eu entregava o caminhão de volta para ele colocar na operação. Até um dia que o dono me chamou e falou assim, você está me atrapalhando. Eu falei, como assim? Ele falou, não, porque assim, meus caras ficam 20 dias fora. Quando eles voltam, você pode ficar um dia com o caminhão e me entregar no outro dia, porque é o dia que meus motoristas vão estar em casa, vão ver a família e etc. Cada vez que você me liga e fala que o caminhão está pronto depois de 4, 5 horas, você coloca uma pressão... O cara tá puto, pô. Não, e você coloca uma pressão para dentro da minha operação, porque eu tenho que arrumar um outro motorista para ir lá buscar o caminhão e etc. Então, é lógico que isso mudou, depois de 20 anos mudou, né? Hoje, se eu falar pro cara que eu entrego o caminhão para ele meia hora, ele, porra, fantástico, e vai trabalhar mais. Mas isso é um exemplo, é uma analogia que você tem que fazer, que você tem que entender a operação. Você tem que entender que cada empresa tem uma característica operacional que é dela, é isso que ela vende para o cliente dele. E você não pode ir lá e atrapalhar isso. Pelo contrário, você tem que ir lá e enriquecer
essa característica operacional dele que vem dando certo, que ele vem crescendo por causa disso. Até porque a gente não está falando de caminhão autônomo, né? A gente está falando exatamente isso que você coloca de seres humanos, né? Isso, frota, motorista, parada, tem a parada que não é só para parada de manutenção, mas as pessoas têm que parar também, porque tem que fazer a folga, tem várias coisas que estão envolvidas que você só sabe isso sentando lá no dia a dia da operação. Então, eu estimulo meu pessoal a fazer isso. Hoje, minha área de serviço faz isso, né? Meu diretor de serviço, especificamente, porque também é um apaixonado, ele vai lá e ele vira para mim e fala, hoje eu estou na frota de não sei quem, vou passar o dia lá, na frota. Vou ver os caminhões saírem, vou ver os caminhões chegarem, vou ver o checklist, vou ver o que é feito no caminhão, como eles tratam o caminhão, vou ver a torre de controle, o que ele precisa de informação. Então, é isso que a gente tem que fazer. E essa observação, quando você coloca aí o exemplo né, que ele vai a campo e sente como funciona a operação, isso que traz os inputs, por exemplo, para vocês fazerem melhoria, tanto no serviço como também no produto? Lógico. Isso tem esses inputs mesmo, de chegar na engenharia e falar, vamos mudar esse negócio aqui, cara. Lógico. E hoje, principalmente, assim, o ciclo de produto na indústria de caminhões é um ciclo longo, porque normalmente ele está ligado com a introdução de novas normas, etc, né? Legislação. Então, você estando dentro das operações, você pode chegar para os caras de R&D que estão lá sentados numa prancheta desenhando o produto e pensando no produto, e você dá vários inputs para eles em relação a detalhe, porque assim, de novo, né? Nós temos que respeitar uma pessoa muito dentro de todo esse processo, que é o motorista. Cara, é ele que vive lá. É ele que extrai o melhor ou o pior do caminhão, né? Então, você tem que ter esse olhar, você tem que ter alguém que está preocupado com isso e que está lá sentado e conversando e mostrando, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Aí o cara fala assim, mas isso aí é perfumaria. Eu falo, cara, é perfumaria para você, porque você está sentado aqui, você não está lá no dia inteiro. Por exemplo, ainda vejo caminhões onde o acesso para a plataforma traseira são 2 degraus colocados nessa posição. O primeiro, você coloca o pé aqui, você já bateu a canela no segundo. Cara, e o motorista, em algumas aplicações, ele nunca sobe lá porque ele não desengata. Mas tem aplicação que ele desengata o caminhão em toda ida e volta, porque ele troca de implemento. Imagina o cara batendo a canela 4 vezes por dia naquele degrau, porque ninguém pensou nele. Tá certo. Entendeu? É o detalhe do detalhe, não muda nada, mas muda na satisfação do jeito que o cara está lá sentado, contente ou não, para fazer um bom trabalho. Então, isso é um pequeno alfinete aí, mas tem várias coisas que você tem que trazer para a discussão. Né? E isso eu me lembro muito que eu já fiz, eu acho que mais de centenas de reportagens em campo, né, e mostrando a aplicação. E quando a gente mostra a aplicação, metade do tema da entrevista com o frotista, o gerente de frota, mas a outra metade é dentro da cabina, junto com o motorista. E eu já vi Você sabe. Eu já vi muito motorista, eu falar com o frotista, eu comprei esse caminhão aqui para cá, esse é um caminhão muito bom para essa operação. Aí eu fui lá falar com o motorista, falei, cara, mas não tem ar-condicionado? Não, ele não comprou ar-condicionado. Porque ele não perguntou para mim. É muito ruim dirigir um caminhão com ar-condicionado. Nessa situação, nesse calor do inferno. Quer dizer, o cara não foi ouvido. E aí eu pergunto para você o seguinte, Roncini, quando a gente coloca um sistema digital, com inteligência artificial, que possa atender o frotista, como você mencionou, como conciliar isso? Porque não existe inteligência ou deep learning que vai fazer e conhecer situações. Não. Como conciliar? Então, você tem que ter atenção para esse blend das coisas, né, cara? Não é só retirar informação de banco de dados e etc, porque
ainda tem um sentimento que tem que ser alguém que está lá na rua, que conversa, que nas entrelinhas, como você faz quando você senta lá na cabine do lado do motorista, você captura algumas coisas e você traz para dentro para pensar. E fala assim, ó, tá tudo certo, cara, mas o cara, ele evidenciou isso, aquilo e aquele outro. E isso é uma sensação que ele tem. E aí você tem que transformar aquela sensação em alguma solução para tirar aquilo da frente dele. Então, não é só o machine learning, não é só a IA que vai fazer isso, você tem que ter alguém também. Por isso que eu falo que a gente nunca vai perder essa coisa de ter que ter alguém no campo com essa sensibilidade, com esse olhar. E, Mauro, cada vez é mais difícil você achar pessoas com essa habilidade, né, de ter esse olhar. Né, ter esse olhar. Exatamente. Leoncini, deixa eu puxar um pouco o nosso tema aqui para o ano de 2021 e mercado, porque nós vivemos um ano com uma crise sanitária, estamos diante de uma crise política, uma crise econômica. Brasil, né? E o que aconteceu com esse Brasil, com o mercado de caminhões, que mesmo com tudo isso apresentou vendas tão elevadas e superiores, inclusive, em relação ao ano passado? É uma antecipação de renovação? É uma demanda reprimida? O que você acha, na tua opinião? Eu acho que depende do que a gente está falando, do segmento que a gente está falando, né? Mas assim, o volume de vendas, ele mudou, né? Ele migrou do varejo físico para o varejo virtual. Então, de qualquer jeito, alguém estava transportando para algum lado e alguém estava entregando para alguém. A única coisa que também a gente tem que prestar atenção, e que talvez isso seja uma tendência, né? Quando você, o Mauro, a gente ia em algum lugar, a gente queria pegar aquela coisa na mão e levar para casa. Então, você usava a sua capacidade de transporte para levar suas coisas para sua casa. Hoje, você no virtual, no e-commerce, alguém tem que ter essa capacidade para levar lá na sua casa, né? E tem que ter uma capacidade hoje muito mais eficiente do que tinha antes, porque o nível de ansiedade também subiu demais, né, cara? Subiu demais. É isso que eu falo pro meu pessoal, por exemplo. Eu falo, gente, assim, ó, na boa, se eu fosse cliente de vocês, eu queria saber quando entrou na linha, o que montou, quando ficou pronto, quando faturou, quando transportou, quando eu vou receber. E nós não damos toda essa informação dessa maneira tão fracionada assim, né? Então, a gente teve esse evento do aumento da necessidade de carga por causa do e-commerce, né? Na última milha, e também nas transferências, porque aí as coisas também, antes você jogava parte do seu estoque na loja física, agora você teve que reter o seu estoque, né? Então aumenta as transferências. Nós temos exportação, as commodities para o nosso azar, montadora, o preço da matéria-prima foi por espaço, então isso também criou novos projetos. Por exemplo, quando a gente fala de mineração, né, muita coisa estava na gaveta, saiu da gaveta e começou a virar realidade, então também é uma capacidade de carga que não era necessária, agora é necessária. A gente tem ainda a vocação do Brasil no agro. Todo ano a gente tem uma surpresa, né? 2022 nós vamos ter outra surpresa, porque nós já estamos falando de 300 e poucos milhões de toneladas, né? Que vai ser um novo recorde, né? Vai ser um novo recorde. Jamais nós chegamos nesse número e tem capacidade para fazer mais, né, cara? Assim, a gente está muito limitado também na capacidade por causa da logística, porque o cara fala, pô, não adianta eu produzir 100 sacos, porque para mim transportar 100 sacos não vale a pena, porque o investimento que eu tenho que fazer para produzir 100 sacos, o custo e etc. Então, são coisas que elas andam muito amarradas, né? A logística e o agro anda muito amarrado. Então, o agro superou, a gente avançou, a gente teve muita movimentação
em portos de receber material. Então, o segmento como um todo ele cresceu, né? Atrelado à falta de disponibilidade, o preço de seminovos e usados também acompanhou, então você teve muita movimentação de seminovos e usados, e aí por isso que eu acho que o mercado respondeu desse jeito. E aí quando você olha, por exemplo, para ônibus, que eu também tenho o chapéu de ônibus, foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Foi mais tímido, cresceu de maneira mais tímida. Mas teve um recuo assim drástico, e caminhões, a gente não assistiu esse recuo tão drástico, né? A gente teve um ano ruim em 2020, mas se você estivesse conversando comigo em março de 2020, cara, eu já estava olhando uma catástrofe pela frente, e não foi. Pois é. Não foi. É isso que surpreende. Porque o mercado continuou transportando, e o transportador, ele é um apaixonado, cara. Então, se ele tem contrato, se ele tem carga, ele vai, né? Os juros estavam super atrativos, né? Então, ele foi e fez a aquisição, botou a frota para rodar, e isso vem acontecendo até agora. Até agora a gente vê crescendo na frota. Tem algumas renovações? Tem, mas vem crescendo. E o ano que vem nós temos o Euro 6 em 2023, sim, né? O Proconv P8. Então, se alguém vai antecipar, vai ser ano que vem, né, Roberto? Então, mas eu também discuto esse... Vai antecipar? Não sei, porque assim, a gente cresceu tantos preços em função do custo que a gente está testando muita elasticidade na ponta. Você acha que talvez nem tenha um aumento significativo com o Euro 6? Eu acho que a gente precisa olhar várias coisas que vocês citaram agora. Você citou, nós temos uma política, que nós temos eleição ano que vem. Nós temos esse desafio fiscal agora, que nós cruzamos uma barreira que, particularmente, eu acho que ela é bem perigosa, né? Para quem olha de fora e etc., para fazer investimento no país e tal. Nós temos taxa cambial, porque cada vez que você cruza algumas barreiras, a depreciação do real, o real sofre mais ainda. E a gente tem, provavelmente, 9 e pouco de Selic daqui a uma semana, e talvez em fevereiro a gente tenha outra paulada na Selic para tentar controlar uma inflação que a gente não via há muito tempo. Então, tudo isso, fora aumento de diesel, tudo isso o transportador vai parar e vai... Que é um ambiente VUCA para ele tomar decisão também, sim, né? Mas ele vai parar e olhar. E eu tenho muito medo de quando a taxa de juros sobe muito, o financiamento para o seminovo e usado ele fica cada vez mais caro e começa a inviabilizar o acesso a esse seminovo e usado. E aí você tem um descolamento de preço entre o novo e o seminovo, né? Porque hoje o transportador, ele olha, tá bom, o Roberto Leoncini, aquele bacana, tá me cobrando X do caminhão novo. Mas eu vendo o meu por X menos 25%, 20%. Ok, eu vou pagar a diferença e toca a vida, porque lá na frente eu vou vender também. Quer dizer, a paridade seminovo e novo 25% tá dentro ficou dentro do range que ele está esperando. Os valores absolutos mudaram, mas a paridade ficou igual, né, percentualmente. Agora, se essa paridade, se abre uma boca de jacaré aí ele começa a pensar 2 vezes. Então, por isso que eu acho que talvez a gente não assista o que a gente assistiu de Euro 3 para Euro 5, que foi aquela manada. Talvez a gente não assista. Talvez a gente veja em alguns segmentos não. Por exemplo, o cara do extra pesado, ele já está acostumado com o nível de tecnologia, ele tem menos medo. O cara do caminhão leve tem mais medo, porque a hora que começarem a contar para ele o que é Euro 6, né? Que tem um ATS novo, que aquilo é uma usina química, aí talvez esse fale, opa, eu vou aproveitar e vou renovar agora e vou retardar a minha entrada nessa nova tecnologia. Nós temos que assistir. Tem que ver o que vai dar isso aí.
Eu queria voltar um pouquinho na pergunta que a gente começou o papo e você falando um pouco da produção, da questão da falta de componentes e o quanto afetou. Se não houvesse esse problema de portos, frete, falta de componente, você acha que o mercado esse ano chegaria a mais de 150 mil? Não, acho que 150 é muito exagerado. A gente está batendo aí 120, 130. Então, pode ser para cima de 3,5, pode ser que sim. Pode ser que sim. Tá? Quando eu falo para cima de 6 toneladas, talvez a gente fosse para 130, 135, 140. No geral, a gente está fazendo uma venda aí média de 10.500, 11 mil caminhões. Né? Teria espaço para fazer 12, 13 mil. Talvez teria espaço para fazer isso. Então, pelo menos na visão da Mercedes-Benz, na nosso funil de vendas, na nossa carteira, teria espaço para fazer isso. Leoncini, é o seguinte, nós temos conversado aqui com alguns líderes do nosso setor sobre matriz energética e substituição, alternativas para substituição ao diesel. Qual é a aposta de vocês? O que mais tem característica para o mercado brasileiro? Então, aí a gente tem que falar, porque assim, a aposta global da Daimler Trucks é o hidrogênio, principalmente para o extra pesado longa distância. Né? Então, está claro, para a gente está claro a visão de que tem que ir para o hidrogênio, célula de hidrogênio, 1.200, 1.400 km de autonomia. Né? E aí tem toda uma cadeia que tem que ser construída de infraestrutura para que isso aconteça, e a Europa já está tratando disso. Eu não vou fazer disclosure nenhum aqui, mas vai ter novidade na Europa daqui a pouco, a esse respeito, em relação à infraestrutura e tal. E nós temos essa joint venture com a Volvo para desenvolver células de hidrogênio, né? Esse é onde a gente está botando todas as nossas fichas, pensando 2025, 2027. Nesse meio tempo, você vai ter o elétrico. Nós já temos o elétrico, nós temos o e-Actros, nós vamos ter um e-Actros de distribuição, nós vamos ter um e-Actros de longa distância para média distância, de autonomia. Nós temos Fuso, o e-Canter na Fuso, nós temos algumas coisas nos Estados Unidos, na Freightliner. Então, assim, tem capacidade de trazer para o Brasil alguma coisa amanhã? Tem capacidade de trazer para o Brasil alguma coisa amanhã. Assim, custo-benefício para o cliente é interessante? Ainda não. Apesar de que eu escuto que sim, a gente acha que ainda não. Né? E a gente está olhando o mercado a todo momento para ver o que a gente vai oferecer. Nós, por exemplo, já lançamos, vocês foram lá, o EO500U, que é o chassi de ônibus urbano elétrico, né? Que nós vamos, inclusive, exportar esse conceito para outros países, inclusive alguns países do outro lado do hemisfério norte e tal. Você olha um chassi de ônibus e você olha alguns produtos, algumas famílias nossas, a base é a mesma. Quer dizer, nós estamos analisando o momento e analisando de novo, as estradas falam, a Mercedes-Benz ouve cada voz, qual é o momento certo da gente fazer alguma coisa aqui no Brasil em relação à combustão alternativa. Ao mesmo tempo, nós defendemos muito os combustíveis sintéticos, por exemplo, o HVO. Que funcionaria muito bem no Brasil, né? Que, cara, é assim, ó... O posto tá lá, o sistema toda de a infraestrutura pronta, tá lá, tá tudo lá. O caminhão tá pronto. Tá tudo lá, o caminhão tá pronto, qualquer motor aceita, 3, 5, 0 de emissão aceita, tá tudo lá. Aí você vem e fala assim, mas o custo. Eu falo, mas tá bom, aí olha o custo de rodar com um elétrico. Pois é. Olha o custo de rodar com algum outro tipo de combustão. Só que olha o custo
do começo ao fim, né? Porque olha o custo da infraestrutura, olha a limitação que você vai ter, que você não vai ter com HVO. Então isso a gente defende como uma solução assim, ó, rápida, amanhã já é efetiva, não é zero de emissão, mas reduz muito a emissão, que já seria uma coisa bastante prática para a gente adotar aqui no país, e a gente vem tendo algumas conversas nesse sentido com alguns fabricantes, possíveis fabricantes, e com alguns operadores para a gente começar a tentar fazer alguma coisa juntos. Né? Mas você acredita, Leocinês, quando a gente fala quando você menciona essas conversas elas podem evoluir para algo realmente efetivo, ou a gente ainda está no negócio do sonho? Não. Idealizando alguma essas coisa? Conversas podem evoluir rapidamente para alguma coisa efetiva, porque assim, nós temos hoje, do lado de alguns operadores, essa demanda por reduzir as emissões. Né? Uma busca muito grande por reduzir as emissões. E assim, reduzir a emissão comprando veículo alternativo e tendo 5%, 2%, 1% da frota, é uma coisa que legal, você vai colocar lá no seu relatório de impacto ambiental, a direção está corretíssima, tem que seguir nessa direção. Agora, uma outra coisa é você falar, ó, nessa operação aqui, ó, eu passei a usar 70% HVO, 30% diesel, sendo que o diesel é B10. Então, você também está usando 10% de biodiesel nesses 30% de diesel. Então, também é outra coisa. Tem muita gente disposta a dar esse passo, tentando entender o que precisa de infraestrutura, como é que é a tancagem, eu vou ter que fazer a tancagem. Eu acho que o primeiro passo, Mauro, é conseguir o que nós estamos tentando conseguir, os fabricantes, é dar o passo com a ANP de tornar o HVO um combustível reconhecido, que possa ser vendido e etc. E daí tem várias conversas, e não é só em caminhão, é em ônibus também, porque, gente, São Paulo, 15 mil ônibus, 14 mil ônibus no sistema, para atingir o que eles têm que atingir, não vai adiantar só o elétrico, porque também nós não vamos imaginar que nós vamos trocar a frota de 15 mil ônibus em São Paulo para elétrico, porque não tem nem infraestrutura nas garagens para abastecer tudo isso. Ônibus, então, esse também é um problema, porque tem vários estudos que se a gente mudasse X% da frota de automóveis para elétrico, X% da frota de veículos comerciais, o Brasil não tem capacidade de geração para abastecer tudo isso, mais o consumo para as outras atividades. Então, precisa parar para pensar um pouco. Eu acho que nem o Brasil, nem o mundo, nem a própria Alemanha tem condições de se substituir tudo por elétrico. Faz tudo carvão lá, pô. Carvão, energia nuclear, né? Mas você vai ter que começar a aumentar a exposição na nuclear, por exemplo, que é bacana, mas... né? E o ciclo todo não é tão sustentável. Exatamente. Assim. No fim, sobra algum resíduo que você tem que... E outra coisa também é o bicho-papão do que nós vamos fazer com as baterias elétricas. Porque ninguém responde isso, né, cara? Isso é, nós estamos vendo, vai cuidar, mas... cadê o fim? Até hoje não sabem nem o que fazer com as pilhas que a gente usa, já descartam de maneira errada. Então... mas assim, eu acho que toda iniciativa de toda montadora em combustão alternativa é super válido para o meio ambiente, é a direção certa. A Mercedes tem tecnologia e está esperando o melhor momento, mas ao mesmo tempo a gente defende que o que serve no hemisfério norte não vai servir no hemisfério sul, não é copy-paste, né? Porque a gente tem outras características, não tem tirando a Escandinávia, nenhum outro país na Europa anda com 70 e poucas toneladas, como a gente anda. Né? Nenhum país tem condições extremas como assim a gente enfrenta aqui, que você vai para... o cara tá lá em Bento com 2 graus, aí ele vai para Belém com 43 graus num caminhão elétrico e comendo a bateria. Então a gente tem que ter esse bom senso e imaginar que nós vamos ter um rodízio de pizza de soluções tecnológicas
E o operador vai ter que lidar com isso. Essa vai ser a complexidade para o operador. Ele vai ter que ter o elétrico, ele vai ter que ter outro tipo de combustão, ele vai ter que usar HVO, ele vai ter que usar 100% de biodiesel, ele vai ter que se moldar para as diversas soluções para a operação dele, né? Com essa riqueza energética que, na verdade, o Brasil tem, você acredita que podemos ter soluções como uma jabuticaba estritamente nacional, quando a gente pensa nisso com HVO, com biodiesel, biometano, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que nesse sentido de criar uma outra jabuticaba a gente não deve ter. Mas eu acho que assim, a gente pode olhar, por exemplo, o etanol para ser uma fonte de transformação para hidrogênio. Porque o etanol é H4. Então tem muito mais hidrogênio no etanol do que tem na água. Então você conseguiria muito mais resultado usando etanol na transformação, que é verde no ciclo todo. Inteirinho, e aí você teria um hidrogênio verde lá. Com o processo feito com energia de hidrelétrica. Pô, cara, você fechou e não tem ninguém que tenha essa capacidade como nós temos aqui no Brasil de fazer isso, né? Bem, Leoncini, nós estamos chegando aqui ao fim deste programa. Que triste, né? Bate-papo legal assim, é triste que acaba, né? É uma pena. Não, eu tenho mais 2 perguntas, eu quero fazer ainda. Você não vai acabando, não. Então vamos lá. Quanto tempo a gente tem? Conta aí, mostra aí. O Leoncini que tem compromisso. Você tem compromisso, tem mais que 5, 10 minutos? Tenho. Então tem 10 minutos então, eu tenho, tranquilo. Volta a fita e vamos... Não, eu queria perguntar o seguinte, eu queria que você fizesse um balanço dos seus 7 anos na Mercedes. Você chegou, eu lembro bem que quando um dos primeiros eventos que eu fui e que eu achei bem interessante, e acho que vocês não falavam ainda de estrada, falam aí nesse momento, foi quando vocês tiraram o freio a disco, colocou a tambor naquela operação lá de grãos, né? Naquela região do centro-oeste ali. Isso foi emblemático fazer né? Isso talvez foi aí que você começou. Vamos ouvir mais o que as estradas falam, né? Mas fazendo um balanço, assim, quando você foi convidado pelo Schumann, que certamente ele te deu uma carta branca para você mudar um pouco a cultura. De lá para cá, queria que você mostrasse alguns pontos que realmente você conseguiu mudar essa cultura, né, e trazer um pouco mais perto a Mercedes do cliente, e o que ainda você quer dar mais uma apertadinha para conseguir, e você tem ainda como meta de conseguir? Não, Mauro, eu acho assim, foi um dos grandes, talvez o maior desafio da minha carreira até agora, né, dar esse passo, porque também, cara, eu tinha uma família antes e eu mudei de família, né, mais ou menos isso, né. E aí, evidente que o que me atraiu foi exatamente ter a carta branca, poder falar de produto, poder conversar na engenharia, poder dar palpite, ser levado em conta na hora do palpite, né, na tomada de decisão. E esse desafio de mudar a cultura, né? Porque assim, eu quando na concorrência, eu sempre tive muito medo da Mercedes-Benz, que eu falava, cara, é um bicho papão adormecido, porque tem capacidade, tem tecnologia, mas é surda. Graças a Deus, quando eu estava na concorrência. Ainda bem, né? Ainda bem que é surda. E aí, quando eu tive esse convite, a gente teve uma conversa muito franca e eu coloquei os pontos e falou, não, mas é isso que eu quero, nós temos que mudar, tanto que estava mudando o board inteiro, né, da Mercedes-Benz do Brasil, com carta branca da Alemanha para fazer isso, né? O Stefan Buchner, que era o CEO da Mercedes-Benz, assinando embaixo, né? Tanto que ele também foi um cara que me incentivou a tomar dar esse passo. E eu acho que o que aconteceu até agora, que eu acho que a gente tem que fazer um check, né? Cara, a cultura mudou na Mercedes. Todo mundo na Mercedes hoje respira cliente, né? Todo mundo fala de cliente, e eu escuto em várias reuniões que eu participo, gente do RH, por exemplo, falando assim, não, mas o que o cliente acha disso? O RH fala isso, quando o financeiro também fala isso, que vai ser bom. Aí, cara, todo mundo tem essa visão, então isso é um check, eu acho que isso não sai mais do DNA da Mercedes-Benz.
Produto, a gente evoluiu muito em produto, muito. A gente também deu o passo com o Actros novo, né? Com todos os sistemas de segurança. Também consegui convencer a organização, 100% dos caminhões nós vamos vender com o sistema de segurança. Não tem um caminhão que vai ser montado sem. Que aí entra naquela coisa do financeiro olhando para mim e falando, mas... Né? Entendeu? Mas entenderam posicionamento e vamos em frente. Então, também mostra a mudança de cultura, porque provavelmente, se fosse antes, isso não ia acontecer, não ia nem entrar na agenda de discussão. O que eu acho que a gente... Eu acho, então, produto, beleza, né? Eu acho que a grande introdução do Actros e do Arocs agora são divisores de águas aí. Trazer a rede para o lado da prestação de serviço, que é super importante, que é assim, não adianta você ter a maior rede de concessionários se a rede não está preparada para prestar serviço. Era uma rede mais vendedora de produto? Era uma rede mais vendedora de produto, era uma rede mais vendedora de peça e alguém estava aplicando as peças e não a gente aplicando as peças. E aí, cara, você perde o grande link, porque assim, por que eu quero um caminhão Mercedes dentro de um concessionário Mercedes? Porque eu quero saber o que o cara está fazendo, como ele está fazendo, que problema ele tem, e etc, etc. Se eu só vendo peça para alguém aplicar no caminhão, eu perco esse link. Eu tenho lá um puta no histórico e boto a inteligência artificial para falar, nós temos que vender mais essa peça, menos essa peça, posicionamento de preço e tal, mas eu não sei o que ele está fazendo. Não abriu o caminhão, não sei, não estou vendo. Então, eu não sei o que ele está fazendo. Então, também esse olhar, tanto da rede como o nosso, de que a gente tem 2 clientes. A gente tem o caminhão chassi número XYZ é nosso cliente. E durante a vida inteira dele, ele vai ser nosso cliente. Então, eu tenho que saber o que ele está fazendo, aonde ele vai, o que ele fez, se ele mudou de mão ou não. E o outro cliente é o dono do caminhão, o operador logístico, o transportador, o dono da indústria, o dono da madeireira e etc, etc. O feirante que utiliza o nosso caminhão, esse também é meu cliente. Então eu tenho que ter esses 2 olhares que antes não existia isso. E hoje existe. Esses 2 olhares existem dentro da Mercedes. Então, também um check aí. Isso também não sai mais do DNA, porque toda a nossa estratégia está em cima disso, todas as nossas ferramentas, todas as nossas decisões são tomadas assim, lançamento de serviço e etc, etc. O que eu acho que a gente tem para avançar ainda, né, talvez seja velocidade para algumas coisas. Né? Velocidade de resposta, principalmente. Eu acho que aí tem um potencial e nós temos que trabalhar. E aí não adianta, porque você tem que olhar para dentro de casa, olhar todos os processos que você tem dentro de casa. E, de novo, todos esses processos agora eles estão sendo olhados com impacto no cliente. Quando você fala velocidade, você fala velocidade de resposta para atender uma demanda de cliente? É velocidade para tudo, cara. Eu não posso perceber que um segmento mudou e demanda algum tipo de equipamento novo ou especificação nova no caminhão e eu demorar 2 anos para introduzir essa especificação. Eu não posso ter um processo que demore 2 anos. E normalmente numa empresa alemã, testa e coloca lá na rua, né? Então, nós temos que olhar um jeito de ganhar velocidade nisso e aí você pode esparramar isso para todos os processos dentro de casa. Então, todos os processos dentro de casa, eu falo assim, cara, tudo que a gente faz tem que agregar valor para o cliente. Ou tem que ser base para agregar valor para o cliente. Se não agrega, começa a se perguntar por que você está fazendo. Por que você está fazendo? Porque alguém me pediu que quer ver desse jeito. Manda passear, porque é cliente. Muda a vida do cliente? Não muda a vida do cliente. Então, isso a gente tem muita coisa para fazer ainda, nesse sentido, e muita coisa para fazer também junto com a rede, para ser lean, para ser ágil, né, nessas tomadas de decisão. Então, isso eu acho que é uma coisa ainda que é desafio. Né?
desafio meu, do meu time, de todos os times dentro da Mercedes, todo mundo sabe disso. Nós temos que constantemente voltar com os clientes para casa, como a gente fez no dia D lá, que a gente parou 12 mil pessoas para falar de cliente, para escutar o cliente, para ver o que ele estava lá sentindo falta e voltar para dentro de casa e falar, como é que nós vamos fazer isso aqui para atender? Com esse dia D, o que o pessoal começa a dar os input, perguntava coisas para os executivos? Nós fizemos... Foi digital, nós paramos... Parada. Nós fizemos uma parada física das 3 operações, Campinas, Juiz de Fora e São Bernardo. Fizemos vários grupos, né, de discussão com gente de chão de fábrica, com engenharia, jurídico, compras, RH, vendas. Mas chamaram os clientes para entrar? Chamamos um grupo de clientes e cada cliente conversou com esses grupos. Olha só que legal. E mostrou, meu negócio é assim, eu preciso desse tipo de suporte, eu não tenho isso, ou eu tenho isso que é muito legal. Então, aí esses grupos foram feitos outros subgrupos, né, e começaram as discussões, e a gente até hoje, a gente dá devolutiva para cliente falando, aquilo que você me falou em 2019, eu resolvi agora. E isso para mim é uma dor, porque assim, gente, nós vamos dar devolutiva pro cara 2 anos depois, cara. Você quer diminuir aí os caras, você quer fazer o quê? Você não quer dar devolutiva? Eu falei, não, eu quero dar devolutiva, eu vou passar vergonha, porque o cara vai falar, 2 anos depois você vem falar aqui que você resolveu. E isso é um desafio pra gente, porque o cara tem que reclamar ou apontar uma oportunidade para mim hoje, e eu tenho que voltar pro cara no menor tempo possível e falar para ele, entendi, tá aqui, mudei, tá aqui a entrega para você. O caso do freio tambor foi isso? Tem uma resposta rápida? O caso do freio tambor, eu acho que já antes de eu entrar, cara, quando eu entrei, eu falei assim, gente, eu não acredito que, assim, eu troquei, na outra empresa eu fui lá e troquei frota Mercedes de 400 caminhões por causa do freio tambor, porque o cara não aguentava mais, eu fui lá e... Aí... Quando eu estou na Mercedes agora, eu já virei a frota do cara de novo. Né? Mas assim, era uma coisa que era latente e ninguém queria escutar. Porque o produto é global, porque é assim, porque é melhor. É melhor o freio a disco, sem dúvida nenhuma. Só que não para característica de operação. Para aquela operação não... Aquela específica. O cara que roda Bandeirantes Anhanguera, carga perigosa, talvez seja a melhor coisa do mundo. Mas precisa ter o bom senso e precisa também educar o operador para ir nessa direção. E isso não foi feito. Foi feito um copy-paste, coloca lá e tem que funcionar, porque funciona em todo lugar do mundo. E aqui não funcionou. Né? Então, isso também eles aprendemos. Já foi uma boa lição para a Mercedes. Aprendemos. Tanto que aí mudamos o Actros inteiro com o Orion, né? Fizemos do jeito que o cliente estava pedindo, o motorista adorou e etc. Então, essa mentalidade já está dentro de casa, cara. Os caras hoje do R&D, o Daniel Spinelli, que é o chefe da engenharia aqui hoje, os caras deles estão dentro da operação de cliente, eles gostam de cliente, eles querem escutar cliente. Hoje eu estava vendo algumas coisas no estilo da Mercedes. As próprias meninas que são lá as engenheiras do estilo, elas assim, estamos trazendo você e queremos saber a sua opinião, mas nós vamos trazer um monte de motorista aqui para escutar a opinião dos motoristas. Isso não existia antes. Você, mais uma opinião. Eu falei, perfeito, é isso que tem que acontecer, cara. Porque eu tenho a minha visão, mas quem vai usar o negócio tem que dar a visão dele. Sim. E isso antes podia até acontecer, Mauro, mas não era levado em consideração na tomada de decisão. Então, a tomada top-down de decisão, ela valia mais do que qualquer coisa que viesse da base. Hoje é o contrário, vamos escutar muito mais a base. Down to top. E a gente lá em cima, meu trabalho é ser um garçom, cara. Eu tenho que facilitar a vida do meu time e dos outros times. Eu tenho que... o que vocês precisam e aonde eu não atrapalho, né? Eu tenho que procurar não atrapalhar. É isso que eu tenho que fazer, né? Tá. Bom, só para não deixar o Rinaldo muito agoniado aqui, para a gente terminar... Eu passo a tarde toda. Eu queria... Não, a última também, o Roberto tem compromisso. Roberto,
Com tudo isso aí que vocês estão fazendo, com essa mudança de cultura que é bem legal, ouvindo o cliente, atendendo e certamente dando mais celeridade como você está planejando, eu imagino que isso vai acontecer também rápido. O mercado mais rentável aí, que a gente sabe, responde por mais de 50% da venda total. O topo da cadeia alimentar. O negócio da onde você veio, da onde você se criou, que é o mercadão forte e rentável. O concessionário gosta de ganhar dinheiro em caminhão pesado. Nesse segmento, vocês ainda não estão entre os 3 melhores, não estão em vendas, né? Não estou falando melhor em produto. Mas vocês têm produto muito bacana, tem o Actros. Qual que é a estratégia para esses caras começar a comprar Actros? Não, a gente ficou 2 anos seguidos no top do ranking de extra pesado, né, em vendas. Porque juntando Axor e Actros, a gente passou meus amigos de Curitiba e aqui São Bernardo, né? Assim, esse ano a gente definitivamente saiu dessas 2 posições. Nós estamos na 2ª posição ainda, mas eu acho que a gente vai ser superado e a gente deve ficar em 3ª posição. Eu não tenho muita agonia nesse sentido, porque assim, eu sei que eu só estou nessa posição esse ano porque eu não entreguei o que eu tinha que entregar. Não tinha produto. Eu não entreguei e por isso que eu estou nessa posição. Então a estratégia, Mauro, é assim... As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve cada voz e isso vai levar a gente para estar onde a gente precisa estar. Eu acho que a gente estava devendo para o mercado também um caminhão que nem o Arox. Né? A gente deixou um buraco de cerca de... Ficou quanto? 2, 3 anos? 2 anos e pouco, né? Entre a saída do 48, 44, que era importado, e agora o Arox. A gente teve um Axor no meio do caminho, mas não era um produto... desenhado para isso. Não, lá em cima, desenhado especificamente para mineração e tal. Agora, com o Arox, a gente cobriu isso, né? Com o Actros, a gente está indo super bem, né? E eu acho que a gente só não emplacou mais porque não teve entrega. Então, acho que nós estamos num caminho e nós temos uma vantagem que os outros não têm. Dentro das famílias, nós temos os portfólios de entrada, tanto no off-road como no rodoviário, que os outros não têm. Então, uma operação onde cabe um caminhão de entrada, ela é remunerada pelo caminhão de entrada. Ela não consegue comprar o caminhão aqui do topo. Não cabe economicamente nessa operação. E alguns dos meus colegas, eles têm que empurrar para baixo o produto deles para poder atender essa entrada. Eu não, eu tenho isso dentro do portfólio, eu tenho isso. E é super bem visto, todo mundo gosta de Axor, gosta da durabilidade, gosta da economia, gosta da robustez, o motorista gosta. Então, o que a gente tem que fazer é vir com consistência na oferta da solução completa. Serviços, o produto, a solução financeira. E isso a gente tem tudo para fazer. Então, eu não tô muito preocupado. E você sabe, cara, eu sempre falei isso, né, cara? Liderança, para mim, é um status que quem dá é o cliente. Quem dá é o cliente. Porque, assim, você pode comprar o status, cara, mas assim, ó, é a mesma coisa. Você tá bonitinho, toma um banho e sai de banho tomado, você voltou a ser o original de fábrica, né? Então não adianta você maquiar posição. Então nós não queremos isso e a gente vai conquistar pelo todo o trabalho que a gente está fazendo de base, né, de estrutural e para escutar o cliente. Eu acho que isso que vai dar para a gente essa posição. Ótimo, é isso aí. Muito bom. Papo aqui pra varar. Vocês ficam perguntando o que eu gosto, cara. Né? E só falta a gente começar a falar de cozinha também. Tava na pauta de falar de comida italiana, que o Reinaldo já foi logo falando de mercado. Eu ia te perguntar lá do risoto que ele deu uma aula pra eu. Repetir esse risoto em casa. Nós vamos até a noite, aí, tranquilamente. Ser, porque, o Bellini trouxe uma receita também, uma lasanha. Vou esperar o risoto do Leoncini. Não, o risoto legal, gente. Muito obrigado. Olha, foi super bacana. As câmeras são suas, uma mensagem aqui para nossa audiência. Não, então, fim de ano. A mensagem é assim, ó, parabéns pela resiliência que todos tiveram durante esse ano aqui. Eu acho que é o 2º ano que a gente está nessa situação e o transportador, o operador logístico mostrou extrema resiliência, mostrou a competência que tem, atendeu o mercado
e que continue contando com a Mercedes-Benz para poder fazer o que vocês fazem de melhor aí junto com seus clientes. É isso que a gente quer ser considerado. A gente tem várias coisas para ajudar no negócio do dia a dia dos nossos clientes. É isso aí. Muito bem. Então vamos encerrar Legal. com a nossa capa da fama. Põe aí, Tá com a Mauro, caneta por favor, aqui? Dá pro... Eu assino primeiro e Não, passo pro... por favor. Que bacana, Estamos hein? encerrando aqui um Roberto, vai lá. programa Aqui, de fim de com essa ano. aqui, ó. Que Essa aqui vai bacana, pro cara. quadro. Essa você deixa Dá uma uma dedicatória pra gente, pra que nós. essa aí e essa aqui é dele, né? E nós vamos enquadrar e vai entrar aqui pro hall das capas. Tá aqui, ó. Isso aí. Sigam com o espetacular trabalho de informar o segmento. Vocês são ótimos. Olha só, Opa, que obrigado. beleza, muito bom. Obrigado. Essa aqui fica pro Leoncini e a gente Essa é a vai nossa enquadrar. Nós vamos botar os enquadrar. A gente quadros já vai pra levar você. já enquadrada. Já. Ah, é? Ó, que aí, ó, tá falando, Just tá in vendo, tá time, vendo, tá vendo a Olha só, coisa da agilidade agilidade que eu aí. tinha falado, cara? Estudar, Entendeu? fazer um ronchinho aqui. Aí. Hã? É essa agilidade que eu quero, ó. Mas você, É é verdade, super você importante. sabe que eu fiz o risoto, cara, ficou bom pra caramba, com a cavagenzinha, Aquela lavagem torta, né, cara? Aquilo dá uma crocância e dá um docinho, assim, que é completamente E agora a diferente. gente que criou um risoto também que eu achei muito bom, o pomodoro. É bom também. Tomate, você faz com filé, fica maravilhoso. Risoto é o tipo do prato que ele aceita bastante inovação, né, cara? Ele é uma esponja, né? O que você colocar de bacana, ele te entrega de sabor depois, né? Obrigado, Leoncini, por dedicar seu tempo, por participar deste programa. Obrigado, Mauro, por mais uma vez estar aqui conosco. Mauro andou sumido aí, viu, Leoncini? Só passeando. Eu esse vejo, cara. Eu vejo o Mauro aí no Instagram, Só no nas Facebook, praias. só cachoeira, natureza. E vou de novo. Olha lá. Muito bem. E obrigado a vocês que estiveram presentes conosco até o final deste programa. Queremos desejar a todos um Feliz Natal, um excelente Ano Novo. Fiquem ligados na Transpodata, porque ano que vem novidade, né, Mauro? Vem novidade, vem coisa boa aí. Então tá bom. Um abraço. Valeu, até mais. Com o Veloy, você faz toda a gestão da sua frota num só lugar. Ganhe agilidade, tempo e segurança na hora de passar em pedágios e estacionamentos. E ainda conta com a Alelo Frota, uma plataforma que permite total controle e gestão das despesas automotivas da sua frota. Possui mais de 26 mil estabelecimentos em todo o Brasil, além de disponibilizar uma variedade de serviços que facilitam a gestão diária. Abastecendo com os cartões Alelo Frota, você tem controle total sobre o uso, acompanha indicadores e ainda pode configurar as regras de utilização do cartão da forma mais adequada para a sua empresa. E você ainda pode contar com serviço de gestão inteligente, facilitando o controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos. Se o seu segmento permite a restituição do ICMS das notas dos abastecimentos, o Alelo Frota disponibiliza o serviço de recolha de notas fiscais, gerando ainda mais economia para a sua empresa. Suporte total na gestão de documentação, como multas, licenciamento, IPVA, consulta de pontos na CNH de seus motoristas e muito mais. E se sua empresa possui bomba de combustível própria, você pode contar com o app Meu Abastecimento, totalmente digital, que ajuda você a controlar e otimizar o consumo. Tenha visibilidade de sua frota com monitoramento e rastreamento em tempo real, gerando redução de custos e qualidade de condução de seus motoristas. E planeje suas rotas de forma mais eficiente, definindo previamente estabelecimentos credenciados, melhores postos de combustíveis e serviços de manutenção.
Além do Lelo Frota, a Veloy também oferece caminho livre em 100% das rodovias pedagiadas do Brasil e nos principais estacionamentos, sem precisar fazer reembolso ou conferência de comprovantes. E se a viagem precisar de vale pedágio obrigatório, faça o pagamento de forma digital, com facilidade e segurança. Com Veloy, você tem economia e praticidade. É a solução completa para controle e gestão de sua frota.